pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como provavelmente todos sabem, no último 12 de maio, a Igreja celebrou a festa de Dom Álvaro del Portillo, o primeiro sucessor de São José Maria. É natural pensar no exemplo que ele nos deixou, pois, como foi beatificado pelo Papa Francisco, declarado beato, um grau abaixo de santo, já é modelo de santidade para todas as pessoas. E qual aspecto da sua vida nós vamos olhar nessa primeira meditação do recolhimento? Olha, entre tantas possibilidades, tantas qualidades que poderíamos contemplar, considerar, olhando para a vida de Dom Álvaro, eu acho que pode nos ajudar a meditar na virtude da magnanimidade. Quem conhece um pouquinho a vida desse homem, desse bispo, prelado do Opus Dei, Dom Álvaro foi muito magnânimo, tinha um coração enorme, dedicou a sua vida a servir, a amar, gastou todas as suas energias por um ideal, por um grande ideal. Ao meditar nesse tema, queremos também pensar em nós, considerar que todos trazemos no coração esse desejo de fazer algo de grande, algo de bom, de bonito. Não é verdade? Quer dizer, não há na nossa alma esse desejo, esse sonho? Tenho certeza que sim. O problema é que às vezes nós nos enganamos ao definir quais são essas coisas grandes e boas que queremos realizar. Muitos pensam que a grandeza do ser humano está, por exemplo, em ter fama, em ter dinheiro, muito dinheiro, prazer, satisfazer todos os seus gostos, desejos. Se fosse assim, Dom Álvaro não teria sido um homem magnânimo, porque a sua vida não foi uma vida de fama, de riquezas, de prazeres. O que fez grande Dom Álvaro? Foi a sua dedicação a Deus e aos outros. Foi ter sido fiel a essa missão que o Senhor lhe confiou. Primeiro, entrando para a obra, para o Opus Dei, quando descobriu a sua vocação como numerário, em 1935. Depois, fazendo-se sacerdote, porque percebeu que Deus o chamava também para seguir esse caminho. Mais para frente, aceitando a responsabilidade de ser o sucessor do fundador, e o primeiro prelado do Opus Dei. O que fez grande Dom Álvaro? Ter sido fiel, ter correspondido à graça de Deus, aos chamados de Deus, ter dito que sim ao longo de toda a vida. Eu acho que, de algum modo, todos nós admiramos uma pessoa assim, que consome a sua vida para servir, que se entrega, que é generosa. Quem não admira Madre Teresa de Calcutá, essa religiosa, essa mulher que se dedica totalmente aos pobres, aos doentes, que na Índia, especialmente, se gasta pelas pessoas mais necessitadas. Quem não admira o Papa Francisco, com a sua preocupação pelos mais necessitados, com a sua generosidade à frente da igreja, governando a Santa Igreja Católica. Quem não admira pessoas que se entregam, pessoas que vivem de amor. Pessoa magnânima é aquela que identifica a sua vida com os planos que Deus tem para ela, que é capaz de gastar as suas energias, não para a sua autorrealização, para realizar os seus sonhos, talvez um pouco egoístas, mas
para realizar grandes ideais, metas altas, que vão exigir sacrifício, renúncia, mas que trazem uma profunda alegria, aí sim uma realização, né, porque a nossa vida ganha sentido. Como adquirir essa virtude da magnanimidade? Será que é preciso dedicar-se então aos pobres e doentes, como Madre Teresa? É preciso se fazer sacerdote, como Dom Álvaro, Papa Francisco, seguir esse caminho? E a verdade é que não. Alguns sim que são chamados a essa vida, mas todas as pessoas, solteiras e casadas, jovens e menos jovens, homens e mulheres, pobres e ricas, todas têm uma chamada de Deus, uma vocação, uma missão aqui na Terra. E o que importa é corresponder a essa vocação. E para isso é preciso exercitar duas dimensões da virtude da magnanimidade, desse coração grande da pessoa que tem essa alma grande, que podemos dividir assim: a visão magnânima e a ação magnânima. Me explico. O homem, a mulher que são magnânimos, eles veem longe, enxergam aquilo que nem todo mundo enxerga. Conseguem contemplar o horizonte, descobrir perspectivas na sua própria vida, na vida do mundo. Podemos olhar para uma passagem do Evangelho para entender o que significa isso. Certa vez, Jesus e os seus discípulos estavam muito cansados da caminhada, dão uma parada, e conta o Evangelho de São João, no capítulo 4, que os discípulos se preocupam com a saúde de Nosso Senhor e dizem para ele: Mestre, come. Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Então, o que Cristo quer dizer com isso? Ele explica aos apóstolos, aos discípulos e também a cada um de nós que queremos ser discípulos de Cristo, que o único desejo que ele trazia no coração, a sua maior preocupação, era cumprir a vontade do Pai do céu, era realizar a missão que o Pai lhe havia confiado. Claro que Jesus também precisava comer, porque se fez homem, é Deus que se fez homem, e tinha uma natureza como a nossa, necessitada do alimento, da bebida, das coisas materiais. Jesus depois vai se alimentar, mas naquele momento o que realmente preenchia o seu coração, o que ele transmite aos apóstolos, é algo mais importante do que simplesmente subsistir, e comer e manter-se vivo. Quer dizer, era realizar algo maior, mais importante, que era essa missão divina. Isso nos deve fazer pensar, porque há muitas pessoas que parece que o único que se preocupam, então é sobreviver à pandemia. Muito bem, preciso me cuidar, me proteger, não ficar doente, não morrer. Claro que é necessário ter essa prudência e vamos nos preocupar com isso, mas com equilíbrio, não é o fundamental. O que importa é que nessa situação, nessas semanas, meses, eu cresça, eu também realize a minha missão, que eu cumpra a vontade de Deus, e não simplesmente estar atrás do meu conforto, do meu bem-estar, de passar bem, de não ficar doente, como se a vida se reduzisse a isso. Jesus, como era magnânimo, era capaz de deixar de lado o seu cansaço, como naquela ocasião, a sua fome, para se dedicar à missão que o Pai lhe havia confiado, levar a palavra de Deus a todas as partes. E por isso ele diz: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. E ao dizer isso, Jesus está falando desses sonhos maiores, espirituais, desses ideais grandes que trazia no seu coração. Vamos
Vamos nos perguntar aqui na presença de Deus, fazendo o nosso recolhimento, quais são as nossas preocupações? Será que eu estou mais preocupado em, sei lá, em realizar os meus sonhos, os meus desejos? Eu quero jogar, eu quero descansar, eu quero comer, eu quero, né, me divertir. Será que o nosso desejo é não sofrer, evitar todo sacrifício, procurar o mais fácil, o mais agradável? Seria uma pena que vivêssemos assim, simplesmente preocupados com nós mesmos, além do mais de uma maneira um pouquinho, comodista, e não levantássemos os olhos, não olhássemos para o horizonte, esses campos preparados para a ceifa. Podíamos dizer, essas pessoas que estão ao nosso lado, os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas que moram conosco, os nossos amigos e colegas, pessoas que estão necessitadas de ajuda, que precisam de algum modo de nós, nem que seja do nosso sorriso, de uma palavra, do nosso carinho, do nosso interesse, e que nós estamos chamados a realizar essa missão, a levar a paz aos outros, a servir as pessoas. Estamos chamados a pensar em Deus, a amar a Deus, a procurar agradar o Senhor ao longo do dia. Isso que devia ocupar o nosso coração. De modo que a pessoa magnânima, ela não fica indiferente com os outros, ela se sente responsável. Ela pensa, poxa, se aquela pessoa está triste, se ela está sofrendo, o que eu posso fazer por ela? E ela, de algum modo, se pergunta na sua oração, Jesus, esse meu amigo, esse meu irmão, como que eu posso motivar essa pessoa? Como que eu posso dizer algo que a anime um pouquinho, que a console? E vamos descobrindo, quer dizer, um conselho que podemos dar, uma palavra, uma oração. A exortação apostólica, o Evangelho da Alegria, que o Papa Francisco nos escreveu pouco antes de ser eleito sucessor de São Pedro, ele diz lá, em muitas ocasiões, que nós temos esse dever de fazer algo pelos outros, que estamos chamados a ser magnânimos. E num certo momento ele explica o motivo pelo qual insiste nessa carta, nesse documento que escreveu, na virtude da magnanimidade. É o número 208. A mim interessa-me apenas procurar que quantos vivem escravizados por uma mentalidade individualista, indiferente e egoísta, possam libertar-se dessas cadeias indignas e alcancem um estilo de vida e de pensamento mais humano, mais nobre, mais fecundo, que dignifique a sua passagem por esta terra. Ou seja, o Papa nos propõe a liberdade. Ele quer que nós nos libertemos dessa escravidão do individualismo, que nos tornemos capazes de sentir como próprias as necessidades dos outros, para que aí sim a nossa vida aqui na Terra dê fruto, e para que possamos ter uma vida que vale a pena viver. De modo que a magnanimidade nos leva a olhar para cima, para os grandes ideais. Uma vez Dom Álvaro foi jantar com o Papa João Paulo II. Ele estava esperando o Santo Padre chegar numa salinha. Quando o Papa se aproxima, Dom Álvaro percebe que João Paulo II vinha cansado, arrastando os pés. E olha que isso não foi nos últimos anos da sua vida, quando realmente pelo Parkinson, pela doença, já estava bastante debilitado. Ainda tinha uma certa juventude, uma saúde boa, mas era o final do dia e tinha trabalhado bastante. E o Dom Álvaro, com carinho, diz para o Papa: Santo Padre, o senhor precisa se cuidar, a Igreja necessita do Papa. E São João Paulo II, com muita simplicidade, com muita humildade, respondeu para ele: depois de um Papa vem outro. Eu tenho que gastar-me pela Igreja. Assim ele enxergava a sua vida, a sua missão, mais do que se poupar, do
porque evitar o cansaço, o sacrifício, pensando só em si mesmo, ele pensava na sua missão. Não, eu tenho uma missão, eu tenho que me gastar pela igreja, eu estou à frente da igreja, eu tenho que conduzir as ovelhas, ser o bom pastor, e se gastava por isso com alegria. Isso é uma pessoa magnânima. O São José Maria, numa homilia, diz assim: no homem magnânimo não se alberga a mesquinhez, não se interpõe a sovinice, nem o cálculo egoísta, nem a trapaça interesseira. O magnânimo dedica sem reservas as suas forças ao que vale a pena. Por isso é capaz de se entregar a si mesmo. Não se conforma com dar, dá-se. Então aqui é um bom termômetro para nós. Será que temos essa disposição de nos cansarmos sem muitos cálculos, sem nos perguntarmos o que eu ganho com isso? O contrário da pessoa magnânima é o que se chama de pusilânime, uma palavra talvez pouco conhecida para alguns, né? Mas significa isso, uma pessoa com um coração pequeno, mesquinha, egoísta, que ao invés de ter essa visão ampla, esse olhar para cima, de levantar os olhos, de ter ideais, metas, olha para baixo e fica lá preocupado só com as suas coisinhas, com o seu mundinho, tem uma visão reduzida da vida. Será que às vezes nós não somos um pouquinho assim? Sejamos sinceros. Por exemplo, preocupação com aparecer, com coisas de vaidade. Muito bem, algo de vaidade teremos, porque temos o pecado original e essas inclinações dentro de nós, mas se eu não combato, se eu não luto para ser humilde, para parar de pensar em mim mesmo, de repente eu fico muito preocupado em me arrumar, e com a minha aparência física, e aí como esses jovens, essas pessoas que, sei lá, que ficam mudando o status, no WhatsApp, todos os dias, e se posando, e se mostrando, e para quê? Quer dizer, parece que ele é o centro do mundo. Ou que gasta um tempão, boa parte do dia, do tempo, com jogos, com vídeos no YouTube, com Instagram, ao invés de investir o tempo em ideais mais altos, na vida espiritual, em ter cultura, em fazer amigos. Não é que as coisas materiais, não é que o nosso descanso seja desprezível e vamos ser pessoas que não só se dedicam às coisas de Deus. Não, quer dizer, há tempo para tudo, diz a Sagrada Escritura. Mas, se não lutamos, a tendência é essa: eu fico só nas minhas coisas, só nas coisas pequenas, nas coisas materiais, e não elevo o olhar, e não me dedico às coisas grandes, a metas elevadas. Então, o primeiro passo é esse: dilatar o coração. E pedimos a Jesus aqui: Senhor, transforma o nosso coração, fazer o nosso coração semelhante ao seu, que nós saibamos viver de amor. É preciso pedir a Deus caridade, o amor, porque é uma virtude teologal, não bastam as nossas forças, querer, amar, querer gastar a vida pelos outros, por Deus. Precisamos da graça de Deus, da sua ajuda, precisamos pedir, precisamos dos sacramentos, ainda que agora muitos não estão podendo confessar, comungar, mas é necessário, esse é o caminho, esse alimento espiritual para que também possamos ter um coração à medida do coração de Cristo. Agora, além dessa visão magnânima, é necessário realizar ações magnânimas. Não basta, vamos dizer assim, um bom desejo, sonhos, palavras, promessas. É preciso levar à prática esses ideais. O magnânimo, nesse sentido, é um homem, uma mulher muito realista. Quer dizer, como diz Jesus: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Esse tipo de cálculo é bom. Falávamos antes do calculismo, que é a pessoa que fica: não, o que eu ganho com isso? Isso vai ser muito difícil, vai dar trabalho, então eu deixo de lado, porque só faço aquilo que me agrada. Não, esse calculismo é ruim, a pessoa que não sabe se entregar, não sabe ser generosa. Mas há um cálculo que Jesus fala nessa parábola que é muito saudável, que é muito bom que façamos, que é
será que eu estou vivendo de tal modo que eu vou alcançar esses ideais que eu desejo? É ter os pés no chão, ser uma pessoa prudente, não ser teórica. Nesse ritmo de vida, por exemplo, vamos pensar no estudo. Estudando como eu estudo, será que eu vou entrar numa boa faculdade? Será que eu vou ser um bom profissional? Será que eu vou realmente aprender e ser uma pessoa profunda, uma pessoa que vai influenciar na sociedade, que vai poder servir os outros através do seu trabalho, com a sua inteligência, com as suas mãos? Ou eu vou ser uma pessoa mediana, um profissional, né, que não é competente, que não tem prestígio, que não influencia, que ninguém, né, dá bola, talvez por falta de esforço, porque eu não estou tendo um ideal alto no meu estudo, né, de ser um ótimo aluno, de ser uma pessoa que rende os seus talentos, que gasta tempo para estudar, né, com os livros. Jesus continua na parábola: para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha, cada pessoa escolhe viver a vida que quer. Quer dizer, nós somos livres. Então, quer dizer, eu que vou decidir quais são as minhas prioridades, aonde eu quero chegar, lógico, com a ajuda de Deus, mas depende de mim, do meu querer, da minha decisão, do meu propósito. E é muito bom que nós, né, coloquemos metas altas e nos dediquemos a essas grandes metas. Num jovem, essa possibilidade, né, em relação ao futuro é muito grande, porque, como diz um ditado, né, o jovem, né, pode ser tudo, mas tem o risco de não ser nada. Quer dizer, considerando, né, que um jovem ainda vai viver, né, muitos anos, tem toda a vida pela frente, ele pode fazer muitas coisas boas, belas, né, pode amar, pode servir, né, então pode fazer algo de grande, mas também poderia, né, ter uma vida meio vazia, como meu pai gostava de dizer, né, passar em brancas nuvens, né, uma pessoa que não deixa nada, que não deixa rastro, como fala aquele primeiro ponto do caminho. Talvez alguém poderia se perguntar, mas será que adianta alguma coisa eu me comportar bem, se parece que ninguém está aí preocupado com isso e a grande parte das pessoas não tem, né, grandes ideais? Será que vale a pena, né, eu ser uma pessoa honesta, sincera, trabalhadora, generosa, se ao meu lado eu vejo que isso não é, né, muito frequente? Não será uma ingenuidade no mundo de hoje? E essa é a tentação que às vezes vem, talvez pelo demônio, né, também pelo nosso egoísmo, né, ou pelo mundo, né, pelo ambiente que nos puxa para baixo. Tentações para que nos conformemos com menos, para que digamos basta, para que não sejamos magnânimos. Tem uma passagem interessante no Antigo Testamento, que se pode dizer que Abraão, esse grande patriarca, pechincha com Deus. Ele tinha uma amizade muito pessoal com Deus, falava com o Senhor, e fica sabendo, Deus revela a ele que vai destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra, porque nessas duas cidades os habitantes desses lugares eram muito pecadores, né, estavam muito longe de Deus, faziam coisas, né, gravíssimas, e Deus, né, pensa em castigar, né, essas cidades, e eliminar, exterminar, né, aqueles lugares. No Antigo Testamento algumas vezes acontecia isso, né, quer dizer, Deus, né, tratou com dureza, né, o povo eleito, o povo judeu, porque ia formando eles, ia também se revelando, né, como Deus da misericórdia, né, pouco a pouco, mas precisava que eles vencessem a dureza de coração, né, porque, né, e às vezes tinha que, para o bem dessas pessoas, para que se convertessem, né, realizar algo desse tipo.
Mas aí conta o livro do Gênesis, no capítulo 18, que Abraão começa a negociar com Deus. E diz assim: destruirás também o justo com o ímpio? O justo, no Antigo Testamento, significa o homem santo, a pessoa santa. O ímpio é o não piedoso, não, a pessoa que não é justa, que não está nem aí com Deus, com os mandamentos. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás a cidade mesmo assim? Então, coloca essa pergunta para Deus. E Deus responde: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Só que Abraão sabia que tinha pouca gente boa naquele lugar, não tinham 50 justos. E então ele continua a negociar com Deus. Tornou Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Fala com humildade, né? Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continua a negociar. Se porventura se acharem ali 40, e mais uma vez Deus diz que por causa dos 40 não destruirá a cidade. E o fato que Abraão vai baixando, né, até chegar aos 10. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor, por causa dos 10, não a destruirei. Olha, a realidade é que não tinha 10 e que Deus teve que destruir as cidades, mas se houvessem 10 homens, 10 mulheres, 10 pessoas que amassem a Deus de verdade, magnânimas, generosas, pessoas santas, justas, Deus teria poupado aquela cidade inteira. Então é mentira, é uma falácia dizer: o que adianta eu fazer o bem? Adianta, claro que adianta, porque Deus leva em consideração o bem que nós fazemos. Isso tem uma influência na vida dos outros, no mundo. Um dia no céu, pela misericórdia de Deus, nós vamos poder, né, comprovar, né, como Deus, né, se apoiou em nós, se nós lutarmos por ser magnânimos, por amá-lo, por servi-lo, né, e como a nossa vida teve uma fecundidade enorme. De repente aquela oração silenciosa que não queríamos fazer, que estávamos com uma certa preguiça, nos custava, mas dedicamos aquele tempo para Deus e rezamos. Poxa, como aquela oração deu fruto. Ou naquela hora de tentação, né, que veio um desejo na cabeça para fazer uma besteira, e rezamos e afastamos a tentação e vencemos. Poxa, como isso, né, deu fruto. E assim tantas outras coisas, né, que quando junto com os amigos, as amigas, a turminha, né, quer dizer, nós dissemos que não a uma proposta ruim, né, e fomos coerentes com a nossa fé e andamos contra a corrente, quer dizer, não seguimos a maioria com fortaleza, por essa visão magnânima, porque não queríamos nos rebaixar. Como isso daí teve uma repercussão, não só, né, no futuro, mas talvez até na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que começam a repensar os seus valores, que talvez se aproximem de Deus. Aquelas horas de estudo que oferecemos, né, que cumprimos até o final, né, como aquilo, né, agradou a Deus, como aquilo, né, serviu para que Deus enviasse muitas graças aos outros. De modo que a vida de uma pessoa magnânima é uma vida maravilhosa, é uma vida, né, cheia de frutos, é uma vida que tem uma influência. Por isso é aquilo que Jesus fala, que o cristão é luz do mundo. Ele ilumina os outros com o seu exemplo, com a sua palavra, né, com a sua oração. Na vida de Dom Álvaro aconteceu exatamente isso. Dom Álvaro não era uma pessoa teórica, só um desejo de se entregar a Deus. Não, ele foi fiel, ele levou à prática esses bons desejos. Tudo que o nosso padre, São José Maria, pediu para ele, Dom Álvaro levou à prática, realizou, né, aceitou os encargos, as tarefas, né, que nosso padre lhe
confiava. A mesma coisa, tudo que a igreja, o Papa, né, porque ele ajudou muito no Vaticano, né, pediu, né, todos os trabalhos, Dom Álvaro levou à prática, porque vivia só para Deus e para os outros. Qual era o segredo de Dom Álvaro? Olha, um deles, não há dúvida, que era o amor à Nossa Senhora. Ele amava muito a Santíssima Virgem, né, e se espelhava nela como modelo. Tinha em Maria, né, um modelo de virtude, né, de vida. Em 3 ocasiões, pelo menos, quando era prelado do Opus Dei, no ano 79, 87, 92, ele escreveu longas cartas para as pessoas da obra, falando sobre o exemplo de Nossa Senhora, para nos animar a imitar a generosidade, a humildade, a fortaleza, a pureza, a fé, a esperança, a magnanimidade da Mãe de Deus. Isso ele fazia na sua própria vida. Então, nesse mês de maio, nós também sigamos esse conselho que Dom Álvaro nos deixou, né, pensar na virtude da magnanimidade, né, vendo o exemplo de Maria, ela que se dedicou totalmente a Deus, ela que amou tanto. Vamos terminar então pedindo a nossa Mãe do Céu, né, que nos ajude a ir por esse caminho, o caminho da magnanimidade, o caminho que fará da nossa vida algo de grande. Agora, vamos ficar 10 minutos diante do Santíssimo, aqui, né, com a câmera direcionada para o sacrário, para fazer um pouco de oração a sós, em silêncio, meditar. E daqui 10 minutos eu volto para a segunda meditação e ao final, né, faremos um breve exame de consciência. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação, nós falamos da magnanimidade da pessoa que tem um coração grande, que cultiva ideais altos na vida e procura levá-los à prática. Agora vamos considerar um desses ideais, um sinal claro de que uma pessoa tem esse coração magnânimo, que é cultivar muitas amizades ao longo da vida. Na Bíblia se diz: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Então pensemos assim, se um amigo é algo tão valioso, um tesouro, o que não será ter muitos amigos? É uma grande fortuna. Seremos multimilionários na dimensão humana e espiritual. Estaremos a caminho de sermos pessoas magnânimas, como foi Dom Álvaro, que tinha também muitos amigos, como teve São José Maria, uma outra pessoa da obra que teve esse coração grande, que soube amar tanto e cultivar amizades, que também já é bem-aventurada, vai fazer 1 ano da sua beatificação. No próximo dia 18 é a Guadalupe Ortiz de Landáçores, que também foi uma mulher exemplar que dedicou toda a sua vida aos grandes ideais. Pois nessas pessoas magnânimas sempre há a valorização da amizade. São pessoas que fizeram muitos amigos, muitas amigas ao longo da vida. Como exemplo, para falar do valor que tem a amizade, eu queria contar uma história, porque às vezes as histórias falam mais do que muitas palavras, muitas teorias. É um texto que eu encontrei na internet um tempo atrás, uma história real ocorrida nos Estados Unidos, com um estudante chamado Michael. Ele tinha saído de um colégio privado e ido para uma escola pública num bairro muito pobre e violento dos Estados Unidos, acho que era Nova York. E a história vem contada por um amigo dele. Então diz assim: um dia, quando eu era estudante do ensino médio, vi um rapaz, um estudante do meu colégio, voltando para sua casa. Levava muitos livros nas mãos. Nós costumávamos deixar os livros nos armários da escola, mas se vê que esse rapaz estava levando os livros para casa e ele imaginou, provavelmente vai passar o final de semana estudando. Eu já tinha feito outros planos para o final de semana, ia sair com meus amigos, fazer esporte, para festas, já tinha toda uma programação e continuei o meu caminho, enquanto o outro rapaz ia também caminhando mais para frente. Num certo momento, ele vê vários jovens que se aproximam do garoto, cheio de livros, o derrubam, começam a bagunçar, zoar com ele, jogam os livros no chão, o óculos cai, e o rapaz começa a chorar, começa a ficar muito triste, e depois os outros, que só queriam zoar um pouco, vão embora e deixam o colega jogado no chão, meio machucado. Então, esse outro que estava lá vendo toda a cena, ficou com dó, se aproximou, e pegou os livros do rapaz, o óculos, e perguntou se ele estava bem. E esse menino que estava caído no chão, adolescente,
ficou super agradecido, como é lógico, né? Poxa, muito obrigado, né, por tudo. Pá. E a partir daquele momento começou uma amizade entre os dois, até porque naquela hora, né, o outro pergunta, o que você vai fazer no final de semana? Vejo que você está com os livros, você deve estudar, mas se quiser, olha, não te conheço, você é novo por aqui. E ele explicou, não, realmente, eu mudei faz pouco tempo, vim de uma outra escola, uma escola particular, agora, né, a família está passando necessidade, estou estudando aqui nesse colégio público. E você queria jogar futebol? A gente vai jogar futebol amanhã à tarde, no sábado, né, você quer, você vai comigo, você conhece meus amigos, e o fato é que ele aceitou, né, e foi jogar, e passou o final de semana junto com o outro, né, e a partir daquele momento, né, realmente a amizade, né, vai crescendo, crescendo, né, e ao longo dos anos de colégio, né, eles, né, estão sempre juntos. Quando termina, né, o ensino médio, conta também a narração, os dois prestam um vestibular, entram em boas universidades, em cidades diferentes, né? O rapaz lá que tinha vindo da escola, né, privada, né, particular, entrou na medicina, o outro, né, entrou na administração, ia ter a formatura, e na formatura estava previsto um discurso, né, um representante da sala que ia, né, fazer o discurso. E escolheram esse rapaz que veio, né, para a escola e, bem, que já tinha, assim, turmado bastante, né, e conquistado, né, a amizade de todos. Na hora de começar o discurso, o amigo do Michael, né, o anima, vai lá, né, vai ser bom, né, tô com você. E ele começa o discurso dizendo assim: a formatura é um bom momento para agradecer a todos aqueles que nos ajudaram ao longo desses anos difíceis. Os pais, os professores, os irmãos, talvez algum treinador, mas principalmente os teus amigos. Eu estou aqui para dizer-lhes que ser amigo de alguém é o melhor presente que podemos dar e receber. E para mostrar isso eu queria contar uma história. Então todos olham para o rapaz, né, com curiosidade, que história que ele vai contar. E ele, né, diz, né, o amigo que escreveu, né, ficou admirado porque recordou aquele primeiro dia, né, que se conheceram. Quando eu me mudei para cá, disse o jovem no discurso, em pouco tempo eu comecei a me desesperar, minha vida estava muito complicada, eu estava triste, me desesperei e resolvi me matar. E numa sexta-feira, no final das aulas, eu tirei os meus livros, ia levar para casa para que minha mãe não tivesse que vir buscar depois, e estava já determinado a me suicidar. Mas graças a Deus fui salvo por um amigo de fazer algo que seria irremediável. Então, o outro, né, diz ele, eu escutava, né, com assombro, né, como, né, aquele rapaz, até com humildade, se colocando diante de todos, né, a sua história, né, mas como, né, lembrava daquele dia e ele nem sabia disso, né, quer dizer, que o rapaz ia fazer, porque ele nunca tinha contado. E aí ele termina dizendo no discurso: nunca subestimes o poder das tuas ações. Com um pequeno gesto, podes mudar a vida de outra pessoa, para bem ou para o mal. Deus nos coloca a cada um diante dos outros para ajudá-los de alguma maneira. Não há dúvida que essa história é um pouco, né, até extraordinária, assim, né, porque não é todo dia que a gente pode salvar a vida de alguém, e a amizade, né, gera, né, uma mudança tão grande, né, nesse caso aqui, né, que o rapaz desistisse, né, de se matar. Mas é uma história real que mostra até onde, né, a amizade, né, é importante, como realmente os outros precisam de amigos. Nós precisamos de amigos e as outras pessoas necessitam também. O ser humano não se entende de um modo individualista. Uma pessoa fechada em si mesma, ela
é uma pessoa, diria assim, meio problemática. Quer dizer, porque não há algo, ela não desenvolveu algo essencial na sua vida. Infelizmente, há uma crise de amizade na nossa sociedade. As pessoas não sabem bem o que significa ser amigo. Tem poucas experiências de amizades verdadeiras. E por isso o Papa Francisco, às vezes, usa uma expressão muito feliz, muito dura, ao dizer que há uma globalização da indiferença. Quer dizer, o mundo está permeado, está imerso numa grande indiferença de uns pelos outros. A história que nós lemos aqui, que comentamos, nos faz perceber que, através da amizade, quando eu posso estar triste, a vida está mais pesada, mais difícil, é a amizade que vai me puxar para cima, que vai me trazer alegria, que vai me mostrar o caminho certo. Sem amizade é quase insuportável viver, porque se não temos com quem compartilhar nossas alegrias, nossas tristezas, nossas vitórias, nossas derrotas, é muito difícil. Através da amizade, o Maico soube vencer os seus problemas, superar o seu desânimo, ganhar forças para viver, e foi um rapaz fenomenal, né? Quer dizer, um ótimo aluno, um ótimo amigo, uma pessoa que parece que era muito admirada, né? Segundo conta, né? Esse texto, né? Pelos outros. Nós também necessitamos de forças para viver, ânimo para estudar, um amigo que nos motive, que nos ajude, né? A enfrentar, né? As matérias, para levar uma vida digna, para vivermos como cristãos. Precisamos, né, do exemplo dos outros, da palavra, do conselho, para estarmos alegres, né, para aceitarmos as dificuldades. Por exemplo, agora, a quarentena, essa pandemia, quer dizer, para levar isso com bom humor, com esperança, além do mais, para aproveitar esse tempo para crescer, para amadurecer. Precisamos dos amigos. Sozinhos, talvez a nossa visão vai ser muito reduzida, vai ser distorcida, vamos ficar, não sei, meio pessimistas, não saberemos, né, como tirar fruto dessa situação. Precisamos de pessoas que nos escutem, que nos ajudem, que nos consolem. Precisamos de amigos. Uma pessoa sem amigos, eu me atrevo a dizer, pode ser uma pessoa meio estranha, uma pessoa problemática, quase sempre uma pessoa que não é feliz. E mesmo quem é mais introvertido e, teoricamente, a princípio gosta de ficar na sua, quieto, sozinho, isso não preenche o coração. O ser humano necessita desenvolver também essas habilidades de convivência, essas qualidades, precisa se abrir aos outros, precisa sair de si mesmo, precisa de amigos. E por isso que a Bíblia diz que um amigo é um tesouro. Vale mais do que os bens materiais, mais do que as viagens, mais do que, sei lá, né, fazer o que a gente gosta. Quase todo mundo concorda com isso. Na teoria, eu acho que você não tem nenhuma dúvida de que isso é verdade. Mas a experiência mostra que, na prática, nem sempre isso acontece. É o que falávamos antes dos sonhos, dos ideais magnânimos, né? Essa visão magnânima e da ação magnânima. Então, muito bem, não, claro que a amizade é importante, poderíamos fazer uma redação, né, para o vestibular, né, para uma prova sobre amizade, dizer coisas maravilhosas. Agora, se depois isso não acontece na minha vida, se eu não sou amigo dos meus amigos, então é teoria, é papo furado. Como conseguir, então, cultivar amizades? Olha, o primeiro é não confundir o amigo com o colega. Não é que seja ruim ter colegas, temos muitos colegas, né? Todos os colegas de sala, de trabalho, né? Da vida social, muitas pessoas com quem, sei lá, nos relacionamos, convivemos e que, né, não conhecemos muito da vida delas, muito bem, né? Conversamos um pouco. Mas não é suficiente, então eu tenho minha turminha lá do esporte, que eu faço esporte junto, tem o pessoal lá do meu ambiente
escolar, profissional, daí tem as pessoas, né, que, sei lá, com quem eu me relaciono, né, em determinados momentos, mas desses, quem são meus amigos? Quem são as amigas verdadeiras? Uma vez eu tive uma experiência que me marcou um pouquinho, que foi o seguinte: eu tinha terminado a faculdade de engenharia, antes de ser padre, e passou um ano e eu fui visitar um amigo, né, da faculdade, e perguntei para ele: olha, você tem visto o pessoal? Quem que você viu ao longo desse ano? E ele me disse: ninguém. Mas pelo menos tem falado, tem ligado, tem... Não, eu desconectei. Me chamou muita atenção pelo seguinte: a princípio era um cara sociável, que se dava bem com todo mundo, mas você vê que não tinha amizade, não tinha preocupação sincera pelos outros, não soube, né, manter essas amizades, né? Passou um ano já, né, como se não conhecesse aquelas pessoas. Isso é, não basta só uma convivência por alguns anos, no colégio, na faculdade, num curso, num ambiente profissional, no que for. Quer dizer, se nós não valorizarmos amizades, não soubermos conquistar essa amizade, preservá-la depois com o tempo, não teremos amigos. E às vezes isso ocorre porque as nossas conversas com os colegas, ou entre aspas, né, os amigos, são conversas meio superficiais. Sei lá, se fala da prova, se fala do resultado dos jogos no final de semana, se fala, né, das meninas e dos meninos, se fala, né, da roupa, se fala dos jogos eletrônicos, das séries, mas às vezes não se fala de nós mesmos, não falamos daquilo que temos no coração, não falamos da nossa vida, não conhecemos a vida do outro. Então isso não é amizade, isso é coleguismo. Por isso, né, é óbvio o que eu vou dizer, mas tantos amigos no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, por favor, né, quer dizer, conhecidos, né, às vezes nem conhecidos, né, porque as pessoas vão pedindo para ser amigos e às vezes nem sabemos quem é aquela pessoa. Amigo é amigo, é alguém que está no nosso coração, é alguém com que queremos bem, é alguém com quem, né, compartilhamos a nossa vida. E para isso é preciso vencer um segundo obstáculo, que é o egoísmo. Todos somos um pouquinho egoístas, temos que humildemente aqui diante de Jesus reconhecer: Senhor, né, me ajuda, né, a ser mais magnânimo, mais generoso, a pensar mais nos outros, a pensar menos em mim mesmo, a não ser egoísta. Talvez, né, por isso, né, porque não combatemos esse defeito como algo que nos prejudica, nos faz mal, porque o egoísmo torna a pessoa triste, né, fechada no seu pequeno mundo. Então lutar. Um bom termômetro para saber, sei lá, né, como vamos de amizade, como vamos, né, em relação ao próprio egoísmo, é pensar, nessas semanas de quarentena, estamos em casa, com quantas pessoas eu falei individualmente, pessoas assim, amigos, amigas, né, que eu liguei, que eu fiz uma videoconferência, talvez pessoalmente não deu para encontrar, ainda que eu sei que, né, alguns até, né, se encontram, né, mas isso, quantas vezes eu liguei, quantas vezes eu conversei com aquele meu grande amigo, aquela minha grande amiga. Porque se não houve essa conversa, esse interesse, essa troca de confidências, né? O São José Maria falava de amizade, confidência. A amizade leva a contar, né, o nosso mundo interior, a abrir o coração e também a pessoa, né, a se abrir conosco. Sem isso, né, não haverá verdadeira amizade. Tem uma história, uma passagem do Evangelho de São João que nos mostra como Jesus sabia, né, ter amigos.
conta: estava João Batista com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, João e André, ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se, Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Essa cena do Evangelho nos mostra como Jesus sabia fazer amigos, como era acolhedor, amável, generoso. Poderia ter respondido a pergunta dos 2 discípulos de João Batista, dizendo: eu moro em tal lugar. Ou até, não interessa, né? Por que vocês estão me perguntando isso? Quem são vocês? Só que Jesus estava aberto às pessoas, né? E sabia acolher, e logo diz: vem comigo, vamos lá, vamos na minha casa, vem ver. E os convida, né, para passar aquela tarde junto dele. E realmente conversam, né, e vão tirando as suas dúvidas, perguntando o que queriam perguntar a Jesus, e Jesus vai, né, se abrindo, e a partir daquele momento os 2 se tornam discípulos de Cristo. Jesus os conquista pela amizade, Jesus os atrai, né, pelo carinho, né, pelo tempo que dedicou a eles. É bom que nos perguntemos se nós fazemos o mesmo em relação aos outros. Eu sou capaz, né, de convidar as pessoas para ir à minha casa? É normal isso no meu dia a dia? Insisto que agora já sabemos que não é possível, mas as pessoas conhecem a minha família, conhecem a minha casa, conhecem a minha vida, eu conheço a vida delas, né? Essa proximidade. Se não, e agora nessa semana, se a gente não mantém esse contato, se não contamos alguma coisa, se não perguntamos, vencendo às vezes a vergonha, tem gente que tem vergonha, não, vai ser estranho, né? Eu ligo: você está bem? Como que você está passando a quarentena? Não é estranho, é que um amigo faz isso, é normal. O estranho é não fazer isso, é ficar com uma certa vergonha, com respeito humano e desconectar dos outros. A experiência mostra que não é fácil ter essa sensibilidade, essa captação que as mães costumam ter, e por isso mesmo eu acho que todos nós podemos reaprender a fazer amigos. Então, eu queria dar 2, 3 dicas. A primeira delas é cultivar as virtudes da convivência. Não é secundário ser uma pessoa, educada, compreensiva, amável. São José Maria escreveu no número 734 do livro Sulco: medita bem nisto e tira